É proposital a altura, viu? Aquele susto assim, né? Que alegria poder estarmos aqui nesse segundo dia de conferência, servir, não é? Esse é o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para executar algo no reino dele, colocar os nossos dons à disposição do reino, para que o reino avance na terra. Então a reflexão nesses 3 dias tem sido essa, e ontem foi uma bênção. Creio que hoje o Senhor vai falar ao seu coração. Tem um pastor amigo que ele diz o seguinte: se Deus te trouxe até aqui nessa noite, é porque Ele quer falar ao seu coração, porque Ele vai falar ao seu coração. Curva a sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, nós vamos orar. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por este momento especial, por estarmos na Tua presença. Nós te louvamos pelas vidas que aqui estão, por aquelas que ainda vão chegar. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga em segurança. Pai Santo, recebe, ó Deus, tudo que fizermos aqui. Cada louvor, ó Deus, que vamos entoar aqui é para a Tua honra e Tua glória. Cada palavra, Deus, de oração, cada palavra de súplica, de agradecimento, é para a honra e glória do Senhor também. Pai Santo, em nome de Jesus, que a palavra pregada venha de encontro com aquilo que nós precisamos, ó Deus. Muitas vezes não é o que queremos, porque o Senhor bem sabe o que precisamos. Por isso que a palavra do Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, de forma diferente. Olhar para o nosso lugar no reino de forma diferente, entendendo que somos peça importante e que precisamos obedecer ao Senhor. Nós necessitamos do Senhor em nossas vidas, e que o Espírito Santo nos capacite, ó Deus, a obedecer ao Senhor e a servir ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Queremos te servir, esse é o nosso querer. Aqueles irmãos que puderem, quiserem, coloque-se de pé para nós louvarmos ao Senhor. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça
esse é o meu querer. Amém. Aleluia. Podemos sentar. Esse é o meu querer, servir Jesus. É o querer, deve ser o querer de todos nós. Irmão Evandro. Boa noite, igreja. Mais uma vez, agradeço aqui a presença de nossos convidados, né? Sejam muito bem-vindos à nossa festa, né, de aniversário de 29 anos da Igreja Batista Monte Sião. Estamos aqui, né, comemorando para honra e glória de nosso Deus, né? Aos 29 anos que o Senhor tem nos conduzido, né, Ele tem nos guiado até neste momento, né, que estamos comemorando 29 anos de vida, né, da nossa amada igreja. Gostaria de pedir para o Rian estar colocando o nosso texto, o Salmo de ação de graças, né, ao nosso Senhor. Eu gostaria de, né, eu estar lendo os versículos ímpares e a igreja os pares, amém? Vamos nos colocar de pé para estar realizando a leitura do nosso texto. Diz lá: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? A igreja pode se assentar? É para isso que estamos aqui hoje, né? Ação de graças ao Senhor por mais um dia de festa que comemoramos, né? Começamos ontem, estamos continuando hoje e vamos encerrar amanhã este período de aniversário da nossa igreja. Agora, algumas lembranças, né, de nossa igreja. A gente, né, peguei aqui, né, fui incumbido de pegar do 11º ano até o 21º, até o 20º, do 11º ao 20º. E nesse período de tempo aí, né, hoje eu estava, né, podendo dar uma pesquisada em nossas atas ali e vi que a gente ali, essa parte foi a parte do pastor Abidiel, né? Pastor Abidiel que ficou aqui 16 anos à frente de nossa igreja e vou estar pegando 10 anos desses 16 anos que ele ficou. E aí a gente adquiriu, né? Ficou registrado em ata lá o nosso primeiro computador, né? Antes a nossa igreja não tinha computador, né? Era aquele de transparência lá, aquele retroprojetor de transparência. E aí, né, modificando a tecnologia, falando, pô, então temos que adquirir um PC. E aí foi votado, aprovado, para estar passando os slides. Hoje a gente vê a evolução da nossa tecnologia, que não se resume somente aos slides, né? E também a gente teve lá atrás o outro projeto, ou pode-se dizer o início do projeto Neemias, né? A gente está agora no nosso projeto Neemias, que a gente conseguiu concluir a nossa quadra, mas lá anteriormente a gente tinha começado também para construção, né, a reforma do nosso templo. E aí teve, né, os irmãos aí que participaram, né, teve aquela camisetinha dos Projeto Neemias com
o muro em construção. Aí tinha as equipes, né? Equipe amarela, equipe vermelha, acho que azul e verde, eu acho, né? Eram 4 equipes. E aí tinha, né, cada domingo uma gincana e tudo mais, com ofertas, e pra gente estar conseguindo realizar a ampliação do nosso templo, né? Até hoje ainda não ampliamos, mas estamos já a caminho, né? Essa nossa quadra futuramente já é o nosso piso para ampliação de nosso templo. Amém? E com isto, né? Aí, né, fez o processo ali dessa campanha. Não conseguimos ampliar o templo, mas demos uma melhorada nas dependências, nas salas. Fizemos o banheiro masculino e o feminino, que antes do banheiro masculino era, nossa, né? Quem era daqui da nossa igreja, era uma coisinha bem pequena, apertada. Aí conseguimos completar o nosso banheiro, né? O banheiro feminino e masculino, para poder acomodar melhor os irmãos e os nossos visitantes também. E seguindo um pouco mais também, em 2011, implantamos o nosso projeto Recrearte, né? Que foi inaugurado dia 12 de março de 2011. Né? Nasceu no coração de Deus, primeiramente, né? Mas que Deus concretizou aqui pra gente através da vida do Luiz, né? Irmão Luiz ali, irmão da Ju, que ficou ali na minha cabeça: Evandro, a gente tem que trazer esse projeto pra cá. Né? E eu, tá bom, vamos lá, né? Aí a gente foi pegar, né, pegar todos os bizus, né, vamos dizer assim, né, no linguajar militar, todas as dicas, né, para estarmos implantando aqui em nossa igreja. E aí fomos na igreja do Parque Aeroporto, que já estava com o projeto. O pastor de lá na época passou pra gente tudo, o esquema, né, de ordem unida, a parte militar que as criançadas gostavam. Implantamos aqui na nossa igreja. Começamos, né, no Sônia Maria, né, o colégio aqui próximo da Igreja Batista da Liberdade. E foi a inauguração lá, né, num sábado de manhã. E os voluntários, né, foram lá. Apareceu algumas crianças, acho que em torno de 15 a 16 crianças no início. E conforme foi passando o ano, chegamos até a 40 crianças. Né? Pudemos falar da palavra de Deus para eles aos sábados de manhã. E daí Deus, né, como a gente fala, né, que Deus ele tem conduzido a nossa igreja, né, de maneira muito particular, né? Muito gostosa. E aí acabou-se o nosso tempo ali. Aí Deus quis trazer o projeto para dentro da nossa igreja. Aí pudemos mudar de sábado para domingo, né, o projeto. Aí as crianças, né, participavam das oficinas, né, oficina de culinária, informática, né, qual mais curso aí que eu me esqueci? Artesanato e música também, né? Música também, violão, teclado. Aí depois eles ouviam a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. E estamos agora, né, continuando até hoje na nossa igreja, com o projeto ainda o mesmo formato, continua né, com essas oficinas. E estou esquecendo mais de alguma coisa? Tinha mais, eu acho que é o teu projeto, né? O projeto foi o último marco da nossa igreja. E é isso, irmãos, a gente tem muitos motivos para glorificar o Senhor esta noite, né? Não percam amanhã, né, se aqueles que puderem, tá vendo os últimos 9 anos da nossa igreja também,
que passou depois dos últimos 9 anos foram bem, né, evolutivos, bem modificados mesmo, né, com as dificuldades que a gente passou de pandemia e tudo mais. E agora a gente vai estar vendo um breve vídeo, tá, desses 10 anos aí que foram mencionados aqui. Amém? Haja luz aí. Aí, isso aí. Tá bom. Ensaiamos tanto e travou. Não tem problema. No final, se der, a gente passa. Agora pode tirar o vídeo. Isso. Pode tirar o vídeo, Rian. Aí, se der, no final, a gente passa o vídeo com esse resumo dos 10 anos da história da nossa igreja. Então, nós vamos louvar o Senhor agora. Uma alegria, Pastor Paulo e os irmãos da Igreja Batista Nova Canaã. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Irmãos, que prazer poder estar aqui com vocês nessa noite, noite de festa. Obrigado, pastor Emerson, irmã Diane, por nos dar esse privilégio de estar aqui para servir os irmãos. Soube que os irmãos estão em meio a esta comemoração, estão também numa conferência de aprendendo como ser servos. E nós estamos aqui também, nesse aprendizado. Desejamos servir aos irmãos. Nós não estamos aqui para uma apresentação, não é um show. Não é? Nós não somos uma banda que apresenta talentos. Nós estamos aqui para louvar o Senhor com os irmãos. Amém? E desejamos servir os irmãos. Uma igreja servindo outra igreja, um irmão servindo outro irmão. E deve ser assim. Nós somos chamados para ser o corpo de Cristo. E é um privilégio indescritível poder servir aos irmãos nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Gosto muito do Salmo 103, quando diz: bendiga a minha alma, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E o primeiro que o salmista lista ali nesse salmo é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou, porque o amor do Senhor foi derramado sobre nós. Nós somos salvos e é uma salvação que não se perde. Temos uma segurança, recebemos o amor do Senhor, amor que não vai embora. Isso não é maravilhoso? Amém? Então vamos louvar ao Senhor que nos concedeu desta grande graça. Que
descansar, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a mente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre a mente louvor. Ao seu amor, ao seu amor, Eu me submeti e extasiado, então me senti os altos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, esperançoso, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Às vezes nós precisamos fazer isso com a gente mesmo, né? Parece que o salmista está na frente do espelho. Alma minha, bendiga ao Senhor. Não se esqueça que você está você está recebendo tantas bênçãos de Deus. Às vezes a gente precisa fazer isso com a gente mesmo, né? Parar na frente do espelho e dizer: você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e você só está de pé porque Ele tem sustentado você até aqui, e há de sustentar você até a eternidade. Isso é maravilhoso. Precisamos disso para celebrar diante do Senhor essas dádivas. Nós somos transportados do império das trevas
para o reino do seu Filho amado. Isso não é pouca coisa não, hein? Somos verdadeiramente livres. Amém? Vamos celebrar. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvo pra celebrar aquele que primeiro nos salvou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvo pra celebrar aquele que primeiro nos salvou. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de louvor pra celebrar aquele que nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, luzes felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Esse é o tempo de... Só a igreja. Nos tirou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, luzes felizes demais. Esta alegria é uma dança de celebração. Seu nome é Jesus. Amém. Nós te louvamos, Senhor, e entregamos este louvor a Ti. Os irmãos podem se assentar um pouquinho, para descansar um pouquinho as pernas, mas não deixe o seu coração relaxar totalmente. Vamos continuar adorando ao Senhor, a este Deus que é incomparável. Os irmãos concordam comigo? Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, Maravilhoso, em tua formosura, és incomparável, maravilhoso, em tua majestade.
os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, os vios somente é Deus. Exalte este Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Só as mulheres. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Homens, Deus, somente Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vamos todos juntos, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Como agradecer a Jesus o que fiz por Bênção sem medidas, vem provar o teu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Vamos ficar de pé. Deus, demos glória. A Deus, Demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim.
monte Sião, dê glória ao Senhor com o seu sangue. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós damos glória a este Deus que com o seu sangue nos lavou, nos comprou, e hoje nós podemos ter vida e vida eterna neste nome. Você pode se assentar. Amém. A Deus demos glórias, né? Quantas bênçãos o Senhor nos tem dado. O salmista, ele fala assim: que darei eu ao Senhor? Não é? Que darei? O Senhor quer de nós obediência, não é? Obediência. É uma palavra que muitas vezes parece repetitiva nos textos bíblicos, mas que deve ser uma realidade. Se quisermos servir a Deus, o primeiro passo, a primeira atitude que devemos ter é de obediência, né? Dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vou chamar aqui as crianças. Cadê as crianças? Isso. Hoje tem culto infantil também. Ao Caio. Isso. O Derek hoje está sério, não é, Derek? Está com sono? Oi? Isso, vem cá, cadê ela? Ela desistiu no meio do caminho. Isso, todas as crianças, olha que linda. Olha lá. Ela está pedindo espaço aí. Vem cá, Samuel. Isso, Samuel parou ali também. Qual criança vai orar hoje? A Mariana. Os 3. Tá bom. Primeiro a Mariana, depois o Victor e o Derek, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo nosso dia. Cuida de todo mundo, cuida da nossa quadra, cuida de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Pai, muito obrigado por essa noite nessa igreja, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela comida, muito obrigado pela bebida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia do meu tio que está internado no hospital. Que o médico possa saber o que ele tem. Amém. Isso, vai lá. Deus abençoe. Vem cá, amigo pastor Luciano. O pastor Luciano vai nos abençoar com a palavra hoje. Vou orar pela vida dele. Curva sua cabeça. Vamos interceder pela vida do nosso irmão. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que temos feito aqui. Como cantamos ao Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar o Teu servo, ó Deus, que o Espírito Santo possa falar através da boca do pastor Luciano, Teu servo. Que em nome de Jesus a iluminação do Espírito, ó Deus, possa trazer clareza às palavras e possa vir de encontro com as necessidades dos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra nesta noite e faremos isso
escutaremos com todo temor e tremor, cientes de que é a palavra do Senhor pregada em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É um dia festivo, um dia de alegria. E falei para o pastor Emerson, né, que responsabilidade falar numa data memorável, marcante. Ô, querido diácono, obrigado. Essa data memorável, marcante e com uma responsabilidade triplicada, vou dizer assim. Por que triplicada? Depois de ouvir um louvor que nos levou para o céu, né, irmãos? Maravilhoso. E o que me impressionou, pastor Hermes, pastor Paulo e pastor Paulo, 2 pastores Paulo, a responsabilidade, foi a Melissa ali, ó, seguindo o ritmo. Olha que bênção. Eu falei, ó Senhor, que igreja abençoada, né? As crianças já aprendendo, né, a servir ao Senhor nesse congresso, e elas já têm feito isso, né? É uma bênção, né? Preparar a igreja do futuro, né? Como vocês têm feito. E a outra responsabilidade, porque eu estou aqui diante de pastor Emerson, pastor Paulo Weiler, pastor Paulo Sérgio Paulo, mas tem Paulo no meio, né? Aí eu fiquei pensando, Senhor, que responsabilidade. E ao mesmo tempo, pensando na responsabilidade, pensei no privilégio, pastor Emerson. Porque eu lembro que um dos maiores sermões que estão registrados na Bíblia Sagrada é Paulo pregando que eu te cucai, né? E ele pregou até o outro dia, né? Mas o pastor Emerson já foi precavido junto com a minha esposa Andréia e já me deram tempo. Então, queridos, eu quero trazer aqui um abraço também da Igreja Batista Chácaras Reunidas e também dar o meu abraço para vocês nessa data memorável. E aí o irmão estava contando a história, eu me lembrei que quando eu era novo convertido, 1995, ou 95 ou 94, não recordo assim precisamente, eu estive aqui fazendo evangelismo com a Igreja Batista Chácaras Reunidas, ou melhor, Congregação Batista Chácaras Reunidas. O ministério que era do pastor Messias Lopes, e o meu pastor era o pastor Ricardo Aurino, que foi pastor de vocês aqui também. Olha que cristociência, é cristociência, né? Mais responsabilidade ainda. Mas, queridos, eu quero meditar com vocês nessa noite o texto que se encontra em João 13. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 5, depois o 12 ao 17. O que eu pensei nesse texto? Depois de muito orar, porque o pastor Hermes deu o tema, né, estava até brincando com o pastor Paulo Weiler, falando assim, quando dá tema, aí a gente tem que orar mais, né, porque aí a gente tem que clamar o Espírito Santo para ele dar o tema que a igreja, que colocou no coração da igreja e do pastor que nos convidou. E aí, irmãos, eu pensei nesse texto, porque nesse texto, é um texto memorável das Escrituras Sagradas, onde Jesus ele ensina a revolução da toalha e da bacia, a revolução de servir aos irmãos. Por que eu falo servir aos irmãos? Porque aqui a gente vê a igreja embrionária, posso dizer assim, né, pastor Paulo? Igreja embrionária, onde ele tem os futuros apóstolos ali com ele, a igreja de Jesus. E cada um com temperamento, cada um com características diferentes, né? E como aquela igreja deu trabalho para Jesus. Então, queridos, eu queria meditar nesse texto. É um texto que eu vejo Jesus nos ensinando a servir uns aos outros, ou, pensando no tema, servindo a igreja. Cada um de nós servindo a igreja do Senhor. Mas vamos fazer a leitura? João 13, agora nós vamos ler os versículos de 1 a 5, depois o 12 ao 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar aos pés os seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora os versículos 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? O que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vou pedir a licença para o pastor Hermes, vou pedir para o pastor Sérgio Paulo estar fazendo essa oração agora, para que Deus ele fale aos nossos corações, inclusive do pregador que vos fala. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui prestando um culto ao Senhor. Tudo que estamos fazendo aqui é para, primeiramente, glorificar o santo e bendito nome. Amém. Essa igreja pertence ao Senhor. Ela foi comprada pelo teu precioso sangue. Louvado seja o teu nome. Toda a glória a ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado por cada membro que faz parte aqui da tua igreja local, obrigado pelos que visitam nessa noite. E agora, Senhor, o teu servo é um instrumento nas tuas mãos, ele acabou de ler a tua palavra. O Senhor já falou ao coração dele através da tua palavra. Que agora, na unção do teu Espírito, ele transmita aos nossos corações. Toma toda a vida do teu servo nesse momento, que nós estejamos concentrados e querendo mesmo, Pai, ouvir a tua voz nessa noite. Nós oramos a ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, esse texto, como eu disse, é um texto que fala muito ao meu coração, porque é um texto onde Jesus está praticamente se despedindo dos seus discípulos, é a última ceia. Jesus depois ele será preso, depois será julgado, depois será crucificado e depois ressuscitará. Mas aqui Jesus está com seus discípulos um momento singular do seu ministério. Jesus está ensinando os seus discípulos através dessa atitude de lavar os pés dos discípulos. E pensando em discípulos, vocês lembram quem eram os discípulos de Jesus? Mateus, coletor de impostos, Judas, Tadeu, Judas Iscariotes, João, André e os outros discípulos que faziam parte ali do seu colegiado. Ali eles eram conhecidos como discípulos. Eles eram os que estavam mais próximos de Jesus. Jesus tinha as multidões que seguiam Jesus, mas aqueles homens estavam sendo preparados para continuarem a história de Jesus. Eles estavam sendo preparados por Jesus para servirem a sociedade, levando o evangelho. E é interessante que, quando a gente pensa em servir, nós cantamos vários hinos, né? E o hino chama, todos foram lindos, lindamente cantados, com a participação da Melissa, não posso esquecer, né? Mas teve um hino que falou que Jesus, ele nos amou primeiro. É interessante pensar que realmente Deus nos amou primeiro. Antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós conhecermos e reconhecermos que nós somos pecadores, antes de alguém falar sobre teologia para nós,
Deus nos amou e Ele enviou Jesus. Só que é interessante pensar que o texto aqui, que nós acabamos de ler, ele diz logo na introdução, que Jesus estava na festa da Páscoa, Jesus estava com os seus discípulos, mas no final do versículo 1, chama a atenção, porque diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse fim que o apóstolo João escreve, e o apóstolo João ele é peculiar nos seus evangelhos, nas suas cartas, porque a gente vê ele exalando o amor, e ele foi conhecido como um apóstolo do amor. É interessante que ele registra isso aqui, que Jesus nos amou amou os seus discípulos até o fim. Quando a gente pensa nisso, nos evangelhos, está querendo dizer que ele amou até a crucificação. Só que se nós formos trazer para hoje, ele está nos amando, ele continua amando a sua igreja, ele continua exalando o seu amor por nós. E isso nos mostra que a primeira lição que Jesus dá aqui para nós hoje, e eu acredito que para todas as igrejas de todos os séculos, quando leem esse texto, é que para você servir, o serviço precisa ser motivado pelo amor. Se você não tiver amor, você não vai servir bem. Se você não tiver amor no seu coração, você vai servir desleixadamente, vai servir de qualquer maneira. Nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus, ele nos amou primeiro. Ele veio e nos ensina com amor. Ele se entrega por amor. E ele nos dá essa responsabilidade de servirmos os irmãos com amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre relacionamento conjugal, que eu acredito que depois que o relacionamento com Deus é o mais profundo, ele fala que o casal deve se amar. E quem ama se entrega. Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui, e eu acredito que os irmãos sabem isso de cor salteado, é que para você amar como Jesus, ou melhor, para você servir como Jesus, você precisa amar. Você precisa amar para orar pelo seu irmão. Você precisa amar para abençoar o seu irmão com generosidade. Você precisa amar a sua igreja para fazer com que ela vá se desenvolvendo, como eu tenho visto aqui. Quando eu cheguei aqui, o pastor, não sei se aconteceu com o pastor Paulo, né, com o pastor Paulo, que estava aqui primeiro, mas eu tenho quase certeza que aconteceu, quase. Que é o quê? Ele foi me levar ali para mostrar a quadra. Falou assim, pastor Luciano, você lembra quando você veio aqui? Lembro. Os olhos dele brilhavam mostrando a quadra. E ele falou que os irmãos se esforçaram em amor para que essa quadra fosse concretada. Vocês fizeram o quê? Vocês fizeram o que Jesus ensina. Vocês serviram a vocês, a uns aos outros aqui com amor. E é isso que nós precisamos aprender. É interessante que quando a gente vai para o ser humano, o amor do ser humano é como? É efêmero. Hoje uma pessoa da sociedade pode me amar, porque eu fiz um bem para ela. Agora, se no outro dia seguinte eu vou e corrijo, o que ela vai fazer? Será que ela vai me amar como Cristo me ama? Ou como a igreja ama os seus irmãos? A gente não vê isso. Agora, quando a gente olha para a igreja, a gente vê o amor de Cristo sendo exalado. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas do amor de Cristo para a sociedade. Mas para você ser carta do amor de Cristo para as pessoas de fora, primeiro você tem que ser amor de Cristo para as pessoas que estão dentro. Para que elas se sintam amadas, para que a igreja se sinta valorizada e para a igreja tenha motivação de servir, como é servida aqui, com amor. Então, queridos, primeira lição que nós temos nessa noite, para você realizar o serviço ao seu irmão, você precisa ser motivado pelo amor. É só isso, pastor Luciano? Não, temos mais outra lição. Vamos ler o versículo 4, agora vamos dar um zoom no versículo 4? É aqui, tá? Um zoom no versículo 4. Diz assim,
Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O que Jesus nos ensina aqui? Só nesse ato. Ele estava na mesa, levantou-se, ele tirou sua capa e colocou uma toalha. Jesus estava o quê? Prestes a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Irmãos, vamos lembrar um pouquinho da cultura da época? Naquela época não tínhamos estrada, ou melhor, tínhamos pouquíssimas estradas. Roma tinha algumas estradas pavimentadas. Naquela época, os romanos estavam com uma tecnologia acima dos outros povos. Só que a maioria das estradas da região onde Jesus morava eram como? Eram terra, poeira. E o costume daquela época era, se eu fosse na casa do pastor Sérgio Paulo, chegasse lá naquela época, o que ia acontecer? Ele ia, o escravo da casa dele, ou melhor, o empregado da casa dele, vamos colocar assim, ia lavar meus pés, que isso era sinal de hospitalidade, era sinal de respeito com o visitante. Agora vamos voltar aqui para Jesus. Será que nenhum deles prestaram atenção que ninguém lavou o pé de ninguém ali? Será que eles não pensaram, nossa, nós vamos sentar à mesa com o pé, e a mesa era diferente. A mesa era mais ou menos na altura que o pastor Emerson humildemente ficou aqui quando as crianças estavam orando. Ele se colocou na altura das crianças aqui. A mesa era assim. Então, quer dizer, se você fosse comer junto com os discípulos ali, você ia automaticamente fazer o quê? Ver o pé deles. E olha o olhar de Jesus, outra lição. Jesus, ele mostra que o serviço exige iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa. A igreja, ela precisa estar com esse olhar atento, para ver quando o irmão está precisando de ajuda, quando o pastor está precisando de ajuda, o pastor da mesma maneira. Nós precisamos ter iniciativa para o serviço. Nós, muitas vezes, vemos que as pessoas ficam esperando as outras para servir, não é verdade? Mas a igreja do Senhor é diferente. Ela precisa ter iniciativa. Jesus, ele percebeu que ninguém se ofereceu ali para lavar o pé de ninguém. E Jesus vai e usa aquela situação para dar essa lição. Que nós precisamos ser igrejas com iniciativa. Monte Sião não chegou aqui 29 anos sem iniciativa de ninguém. Os irmãos que foram organizadores da igreja, a igreja que organizou aqui, quem foi? A PIB de Taubaté. Eles tiveram que ter iniciativa, olhar para cá e falar assim, nós amamos aquele bairro, mas nós precisamos começar um trabalho ali. Foi iniciativa. Os irmãos foram o quê? As mãos de Jesus. Eles vieram e fizeram com que aqui tivesse uma filial do amor do Senhor. E hoje a igreja continua isso. Os irmãos tiveram iniciativa para quê? Vamos pensar na geração do futuro? Vamos fazer uma quadra aqui? Ninguém ficou esperando ninguém, não foi? Vocês se uniram e falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa em prol do bairro, para que as crianças, que são o alvo, né, adolescentes, que eles conheçam o amor de Jesus. Mas esse serviço exigiu iniciativa. Em 1 João 3,17, na versão A Mensagem, diz assim, se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. É interessante, né, a versão da Mensagem, que Eugene Peterson, ele traz essa questão para nós e dá um parecer para nós, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos servir com iniciativa, porque nós estamos representando quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós acabamos de cantar que Ele fez todo o universo. Sim, Ele teve iniciativa. Deus não ficou esperando ninguém, Ele foi lá e, haja luz.
haja isso, haja aquilo, né? E foi. Ele foi criando com iniciativa. E a igreja não é diferente. Nós precisamos entender que nós estamos representando Jesus. E olhar mais para dentro. Olhar para servir os irmãos. E isso remete à iniciativa. Então, queridos, nós precisamos fazer uma oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja os meus irmãos com amor, como nós falamos, para que eu possa estar servindo, mas também com iniciativa, para que eu tenha esse olhar de Jesus, para que eu chegue aqui na igreja e eu perceba a carinha de cada irmão, como eu posso ajudar o meu irmão que está passando por uma dificuldade, como eu posso contribuir com o meu pastor que está aqui com a vontade imensa de glorificar seu santo nome e, junto com a igreja, fazer com que ela se desenvolva. Então, queridos, isso nos remete à iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa. Mas é só isso? Não. Aí nós vamos para a terceira lição. A terceira lição nós encontraremos no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? Primeiro vou pegar um pouquinho de água, vou aproveitar da iniciativa do nosso diácono. Eu já quero aproveitar a iniciativa e parabenizar o pastor Paulo, né? Até o Nicolas já. O Nicolas, cadê o Nicolas? Está aqui? Está ali, né? Já trabalhando, né? Já está servindo. O Nicolas, eu cheguei e já teve iniciativa. Pastor, eu falei, nossa, o que será que eu fiz, né? Ele, vem cá. O senhor, eu vou levar água para o senhor. O senhor quer água assim, assim ou assado? Eu falei assim, nossa, que tratamento. Pensei comigo, não falei nada, né? Agradeci ele, falei, não, o jeito que você trouxer tá bom, mas eu prefiro assim, natural, né? Iniciativa. Isso, irmãos, cativa os irmãos. Isso faz com que os irmãos olhem e falem, opa, essa igreja é diferente. Essa igreja não fica esperando, não vê a pessoa assim, chegando, não faz nada, ela tem iniciativa. E agora nós vamos para a terceira lição, versículo 5. Diz assim, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Irmãos, você já parou para pensar nesse versículo? Esse versículo nos remete ao que nós acabamos de cantar. Ele fez todo esse universo e ele se prontificou de estar aqui, trazendo o amor, trazendo a importância da restauração do ser humano. E isso nos remete ao quê? Humildade. Humildade. Jesus, ele se rebaixou a nós. Não sei se essa palavra é corretamente, mas ele se inclinou até nós. Ele deixou o seu trono. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala assim, da equinoses, que Cristo se esvaziou da sua glória por causa de você e de mim. Isso é o quê? Humildade. Humildade. Jesus está ensinando para aqueles discípulos que alguns capítulos anteriores estavam brigando. Lembra João e seu irmão? E olha, colocaram a mãe ainda na confusão, né? Chegaram para Jesus, Jesus viu que eles estavam lá conversando, discutindo acaloradamente. E aí ele chega para eles e fala, o que está acontecendo? Jesus, a gente está aqui vendo, quem vai sentar à sua direita? Aí o que Jesus fala? Que nós não somos como as autoridades desse mundo, que querem aparecer, que querem holoforte. Nós estamos aqui para servir. Que quem quer ser o maior no reino de Deus tem que servir, tem que ser servo dos outros. Nós aqui, a Igreja Batista Monte Sião, ela precisa continuar esse trabalho maravilhoso de servir uns aos outros, servir a sua comunidade, servir a sua liderança, servir, mas com humildade, entendendo que se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui.
E se não fosse Jesus que se inclinasse até a nossa estatura, nós também não estaríamos aqui. Jesus, ele mostra que o serviço requer humildade. E aí a gente vê isso em Marcos 10, 43, 44, que eu vou ler para os irmãos. Diz assim, o texto que a gente acabou de conversar. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Então, queridos, para nós servirmos a igreja, nós precisamos entender que aqui tem dons e talentos variados. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, dando uma bronca na igreja, porque eles estavam brigando entre eles, um querendo ser maior que o outro. O que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo fala que o corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua importância. A irmã que varre aqui, não sei se é irmã ou irmão, mas o irmão ou a irmã que varrem aqui, tem tanta importância como o pastor Hermes. Tem dons diferentes, talentos diferentes, e um completa o outro. Mas cada um de nós precisamos ter isso no nosso coração, que todos são importantes. Aqui não tem um que tem que receber o glamour e os outros não. Todos nós somos amados e queridos por Deus. E se você faz parte dessa comunidade, da comunidade Nova Canaã do pastor Paulo, da minha igreja, a Igreja Batista Chácaras Reunidas, nós precisamos entender que nós somos um corpo. E o apóstolo Paulo até usa ilustração, né? Que se um corpo, o menor que for uma parte do corpo, se machucar, todo o corpo sente. E é isso. E nós precisamos entender que o serviço requer humildade. E vocês não chegaram aqui sem humildade. Vocês tiveram que ter humildade para que cada um se unisse, para que cada um contribuísse, para que cada um servisse. Então, queridos irmãos, nós aprendemos com Cristo que o serviço requer humildade, como ele mostrou para os apóstolos. Aí sempre tem um, né? O apóstolo Pedro, ou o discípulo Pedro, que era o mais estabanado de todos, né? Era o primeiro a falar e o primeiro a ser repreendido por Jesus, né? Chega para Jesus, Jesus, não aceito isso. Aí Jesus fala o que para ele? Se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então não só os pés, me dá um banho. Jesus falou assim, não, você não precisa tomar um banho, você já está limpo, só precisa lavar os seus pés, precisa ser limpo os seus pés. Por quê? Porque o serviço, irmãos, ele precisa também desse cuidado. Os nossos pés estão caminhando nesse mundo. Então, nós precisamos de humildade para representar Cristo aqui. E não esquecer que cada um que faz parte do corpo de Cristo é especial, é a menina dos olhos de Deus. Então, querido, guarde essa lição. E a quarta e última lição dessa noite. Estou dentro do tempo? Versículos 13 a 15. Vamos ler? Diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois, bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. E aí ele continua: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que a gente aprende? A última lição aqui que nós vamos extrair aqui nesse dia de festa, o serviço aponta para obediência. Se você é humilde, se você ama, se você é ágil no seu serviço, mas você não obedece a Deus, não vai adiantar. Nós precisamos ser obedientes.
o servo, ele precisa obedecer ao seu senhor. E olha que Jesus deu o exemplo, ó, eu dei o exemplo. Quando ele fala isso, eu dei o exemplo, é taxativo. É um imperativo aqui. Ele está falando que como ele fez, a igreja tem que fazer. E a igreja precisa realmente mostrar a obediência. O pai, ele nos ama, mas o filho que ama o pai precisa obedecer, para que possa estar sendo um servo fiel e dedicado a Deus. Hoje a gente está vendo uma sociedade que não gosta de obedecer. E nós estamos aqui, obedecendo ao nosso Senhor Salvador, para fazer diferença. Mas, quando Jesus fala que devemos perdoar uns aos outros, qual é a atitude da igreja? O Senhor mandou, eu vou obedecer. E olha que Jesus estava falando ali com Judas, com Pedro, os discípulos que decepcionaram o Senhor. Há poucos dias após isso, a gente sabe o que Pedro fez, o que Judas fez logo que saiu dali. Mas Jesus, ele está ensinando que nós precisamos ajudar uns aos outros. É os mandamentos da mutualidade. E são vários. O apóstolo Paulo fez questão de registrar vários mandamentos da mutualidade. Servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, dedicar uns aos outros, amar uns aos outros. Vocês já repararam quantos mandamentos de mutualidade tem ali? E é para exercer aonde? Na igreja. E isso é ordem de Deus. E Deus, o apóstolo Paulo foi ousado, né? Ele pegou os 2 mandamentos que Jesus resumiu os 10 e ele transformou em um. Ame a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo fala isso. Por quê, irmãos? Aí eu me lembro de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa. Santo Agostinho de Hipona, tem que falar porque tem teólogos aqui, né? Santo Agostinho de Hipona, ele fala assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Automaticamente, se nós amamos a Deus, nós vamos amar o irmão, nós vamos amar a igreja do Senhor, nós vamos amar as pessoas da sociedade, automaticamente. E ele não deixou espaço para nenhuma resposta contrária, né? Então, queridos, nós precisamos amar como Cristo nos amou. Nós precisamos servir como Cristo serviu. Nós precisamos nos sacrificar uns pelos outros, como Cristo se sacrificou pela igreja. E ele mostra isso. Então, querido, como tem sido o seu serviço na questão de obediência? Você obedece? Você segue a obediência a Deus? Porque se você faz isso, eu acredito que faça, vocês estão servindo como Jesus quer. E aí eu queria ler um versículo. Lucas 6,46 diz assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus está repreendendo os discípulos, porque eles chamavam ele Senhor, Senhor, não faziam o que ele queria. Agora, nós, a igreja do Senhor, precisamos ter essa atitude, porque o serviço aponta para a obediência. Para você servir bem o seu Senhor, você tem que ser obediente. Senão, o serviço não vai ficar do jeito que o meu Senhor quer. E depois de tudo isso, irmãos, vocês lembram as lições que a gente aprendeu com Cristo? Vamos nomear? Vamos lembrar? Primeira lição, qual foi? O serviço precisa ser motivado pelo amor. Segunda lição, o serviço exige. Terceira lição, o serviço requer. Só um. Vamos lá de novo. Terceiro, o serviço requer humildade. E o último, o quarto e último, o serviço aponta para. E olha, pastor Hermes, a obediência, Vamos lá de novo? Quarto, o serviço aponta para obediência. E se vocês fizerem isso, Deus vai continuar derramando sua graça, seu amor. E como o
ia falar apóstolo Paulo, ó, o pastor Paulo na oração, né? A resposta. Na sua oração ele mencionou mais 29 anos, mais 50 anos, mais 100 anos, até Cristo voltar, a igreja vai estar fazendo a diferença. Então, queridos, lembre-se, nós estamos aqui para servir, nós somos chamados para servir, e não é qualquer pessoa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós, o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, para levar o amor, a fé e a esperança para as pessoas. Então, queridos, continue a história linda dessa igreja, sendo servos que servem uns aos outros, fazendo a diferença e honrando o nome de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos elevar nossas vozes ao Senhor e te agradecer pela Igreja Batista Monte Sião, que está nessa noite comemorando 29 anos. 29 anos levando amor, a fé e a esperança. 29 anos, Pai, cuidando dos seus irmãos, cuidando uns dos outros, se preparando para te servir melhor a cada ano. Que o Senhor, Pai, continue lapidando as suas pérolas aqui, para que eles possam estar brilhando cada dia mais forte, para iluminar, Senhor, uns aos outros, e que a sua luz irradie para fora das quatro paredes, mostrando para as pessoas que aqui é uma igreja que congrega, que serve ao Senhor, com amor, com iniciativa, com humildade e obediência. Estão fazendo história, estão refazendo história de várias pessoas que aqui chegam, porque eles são servos dedicados, obedientes e leais ao Senhor. Nossa oração é que o Senhor continue dando sabedoria, sustentando o pastor Hermes, a sua liderança, abençoando cada irmão, que cada irmão continue contribuindo com seus dons e talentos, com alegria e obediência, e servindo ao Senhor e servindo a sua igreja. Nós pedimos isso e oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meu querido. Enquanto o irmão Paulo e a equipe se preparam aqui, é importante a gente mencionar essa questão do servir e o quanto essa igreja tem servido ao Senhor nessa comunidade, né? Então tem sido realmente uma bênção servir ao Senhor junto aqui com esses irmãos, tem sido uma bênção, tem sido edificante, e cada um aqui está convidado a servir o Senhor, não é? Todos nós fomos chamados para servir, então que nós tenhamos essa disposição em servir a Cristo. Amém. Amor, iniciativa, humildade e obediência. Boa palavra, pastor. Somos gratos ao Senhor por essa palavra. Nós, pastores, geralmente sempre doamos muito, né? Batalhamos muito na mensagem para poder, em 40 minutos, entregar, mas eu tenho certeza que foram aí 8, 9 horas, pelo menos, de trabalho árduo em cima dessa mensagem, para a gente receber só o néctar, né? O que há de melhor, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor e por essa palavra. O último versículo ali diz: agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Os irmãos querem ser felizes? Mais 29 anos de bem-aventurança? Felizes serão se vocês praticarem, se vocês obedecerem a palavra do Senhor. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente faz para obedecer? Mais adiante, em João 15:5, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos nos lembrar disso, precisamos do Senhor, precisamos ir até a fonte. Essa canção que nós vamos cantar, os irmãos podem ficar sentados, mas
Aqueles que conhecerem, por favor, nos ajudem a cantar. Fala exatamente disso, de que nós precisamos dessa fonte e que ela é, de fato, o que há de melhor para nós. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, o mais bonito e inspirador, onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista ao mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Melhor lugar do mundo.
Atenção, sentido. Soldado, por que vocês estão firmados? Em Cristo e no poder da palavra de Deus. Excelente, soldado. Soldado Mariane. Sentido. Soldado Mariane, uma pergunta. Por que você está firmado e você está agradecido em Deus? O que você tem que fazer por Deus? As coisas. Excelente, soldado. Soldado Melissa, apresente-se. Soldado Melissa, apresentando, senhor. Excelente, soldado. Soldado Melissa, o que tem sido verdade desde o princípio? O mesmo acontece na minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Excelente, soldado. Soldado Diogo, apresente-se. Soldado Diogo, se apresentando. Muito bom, soldado. Soldado Diogo, o que está escrito no livro de Salmos 119, 11? Está escrito assim: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Excelente, soldado. Soldado Beatriz, apresente-se. Soldado Beatriz, representando. Bom, soldado. Soldado Beatriz, qual a melhor forma que nós temos para conhecer Jesus? Examinando as escrituras. Excelente, soldado. Soldado Lucas, apresente-se. Soldado Lucas se apresentando. Bom, soldado. Como podem os jovens se manter puros no caminho do Senhor? Observando a palavra e andando conforme a vontade de Deus. Excelente, soldado. Soldado Maressa, apresente-se. Soldado Maressa. Muito bom, soldado. Soldado Maressa, o que está escrito aos Hebreus nos diz? Em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela é perfeita, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e os pensamentos e intenções do coração. Excelente, soldado. Soldado Yasmin, apresente-se. Soldado Yasmin se apresentando. Muito bom, soldado. Soldado Yasmin, o que está escrito no livro de Abacuque 3:2? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Excelente, soldado. Soldado Pedro, apresente-se. Pedro se apresentando, senhor. Muito bom, soldado. Soldado Pedro, atualmente, no tempo que vivemos, são tempos muito difíceis. Como pode a igreja do Senhor, tipo, jovens, adolescentes, ministério de louvor, pastoral, se manter firme na palavra de Deus? Paulo traz essa instrução. Em Efésios 6:11 está escrito: vistam toda a armadura de Deus, para que fiquem firmes e não caiam nas lados do inimigo. Excelente, soldado. Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estão de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Totalmente protegida, estou segura.
batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho. eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão Me defendi, Rei dos reis. Na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Câmbio. Cristão, base falando, informa. Glória a Deus, não é? De quem é a vitória do povo de Deus. A igreja triunfa quando ela usa a espada da justiça, né? Então, que nós possamos avançar. É uma palavra que a gente tem entregue à igreja, né? Nós precisamos avançar. O reino de Deus precisa avançar, né? O Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja para avançar, não para ficar estagnada, né? Por isso nós precisamos estar atentos. É isso, irmãos. Graças a Deus por mais essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de crescimento. Vou reconhecer agora as pessoas, os irmãos que estão nos visitando. E eu quero reconhecer aqui que tem mais um pastor entre nós. Guardei isso para o final. É o pastor Washington. O pastor Washington está ali no canto, ali, ó. Então, aí, o pastor Washington, sua esposa também. Pastor Washington é a igreja, aqui é a igreja congregacional, não é? Nós temos uma história aí lá atrás, não é? A igreja congregacional com os batistas. Então, o pastor Washington tem
servir ao Senhor no reino de Deus aqui nessa comunidade também. É interessante que nós nos conhecemos porque ele precisou de um apoio, né, da Igreja Batista Monte Sião para um trabalho evangelístico. Então, isso mostra aí a disposição que as igrejas, que o reino de Deus tem a avançar. Então, seja bem-vindo aí o pastor Washington. Tem mais algum irmão da igreja congregacional aí? Não, né? Ontem eles vieram, eu vi aqui, eles vieram em peso ontem. Tem mais, estou vendo 2 irmãs ali perto da porta. Qual a igreja? A Igreja Batista da Graça, seja bem-vindo. Aí, partindo do lado de cá, eu acho que é a família da Bia. É isso? Família da Bia aqui perto da porta. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é a irmã da Ana, né, Ana? Não é a sua irmã? Da Igreja Batista Renovada. Bem-vindo também. E a prima da irmã Tati, não é? Qual a igreja? Assembleia de Deus, seja bem-vinda também. Deixa eu ver se eu vejo algum rosto diferente. Tem uma irmã ali atrás da Midian. Ela já vinha aqui. Qual é o nome da irmã? A Delma. Ela me falou no começo do culto, mas é um mal de pastor, né? Esqueci. Eu achava que era a Thelma, quase. Bem-vinda também, irmã. Então é isso, que o Senhor continue nos abençoando, não é? Essa é a palavra que eu tenho trazido da igreja. E tem os irmãos aqui da Igreja Batista Canaã, não é? Nova Canaã. Canaã é outra, né? Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos aos irmãos. Bem no final o microfone. Isso, agora sim. Irmão Evandro, conseguiu acertar o vídeo ou não? Não, né? Então deixa para amanhã. Amanhã a gente passa o vídeo aí desses 10 anos aí. Glória a Deus por mais essa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, queridos? E depois a igreja preparou ali com muito carinho uma recepção para os irmãos, né, um lanchezinho. E não deixem de ir à quadra, viu, irmãos? A igreja realmente se dispôs a servir ao Senhor e nós conseguimos finalizar a quadra. Olha só. Então, algo que Deus tem colocado em nossos corações, só para os irmãos entenderem o porquê dessa quadra. O Recriarte, o projeto que nós temos com as crianças aqui do bairro, era feito na escola do Anitta, não é? Aqui em cima. E aí, no mês de fevereiro, irmã Midian, né? Mês de fevereiro, por causa das chuvas, a prefeitura interditou a escola. E aí, Deus falou assim, eu vou tirar esse povo do comodismo. Eu vou tirar agora. E aí, depois que a escola foi interditada, o Recriarte começou a funcionar só com oficinas. Aula de bateria, de teclado, de violão, aula de manutenção de micro, computador. A aula de manutenção de micro é muito antigo, né? Aula de manutenção de computador. E aí, nós nos movemos, a igreja se moveu. Não é? Tinha o terreno aqui parado, a igreja se moveu, nos unimos, e em 2 meses nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor, conseguimos a quadra. Mais rápido que a prefeitura, porque a prefeitura começou a obra agora, desde fevereiro. Então, mais rápido que a prefeitura. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? Canaliza os recursos quando a gente se move. Essa é a palavra. Quando a gente se move, Deus vai acrescentando dia a dia. Então, vamos orar por isso. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, ó Deus, por mais essa noite de celebração na Tua presença. Como é bom, ó Deus, como é gostoso sentir a presença do Senhor como igreja, como é gostoso ser desafiados a servir ao Senhor. Como a Tua palavra nos confronta, Senhor, todos os dias a Te servir. Em nome de Jesus, nos desperta, Senhor Deus, para uma vida realmente de obediência ao Senhor. Pai, o Senhor conhece as nossas limitações e sabe o quanto nós somos frágeis e limitados até na disposição, mas que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, Deus, e nos desperte como igreja, como indivíduos, como família, que o Espírito Santo do Senhor nos desperte para Te servir, para que possamos usufruir de todas as benesses
da tua graça. Muito obrigado, Pai Santo, por cada vida que esteve aqui nesse lugar nesta noite. E que, em nome de Jesus, o Senhor os conduza em segurança aos seus lares e proteja, guarde e prospere cada vida. Em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos e confiados. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos lá para trás para mais um momento de comunhão também.